Nunca imaginei que o casamento do meu único filho seria o cenário da maior humilhação da minha vida. Meu nome é Hélio Azevedo. Tenho 63 anos. E passei os últimos 38 criando Eduardo sozinho depois que minha esposa nos abandonou quando ele tinha apenas 5 anos. Ela simplesmente decidiu que a vida de mãe e esposa não era para ela, refez a vida em outro estado e nunca mais olhou para trás. Fui pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei em 2 empregos durante anos para dar ao meu filho tudo o que ele precisava. Abri mão de refazer minha vida amorosa, de viajar, de ter momentos para mim. Cada centavo que ganhei foi investido na educação dele, nas roupas dele, no futuro dele. Eduardo cresceu e se tornou um engenheiro brilhante. Conheceu Mariana num evento corporativo, uma mulher de família tradicional paulistana, daquelas que fazem questão de deixar claro que tem sobrenome e dinheiro antigo. Desde o primeiro encontro, senti que algo estava errado. A forma como ela me olhava, como se estivesse avaliando uma peça defeituosa numa loja de antiguidades. Suas perguntas sempre vinham carregadas de um veneno disfarçado de curiosidade. Seu Hélio, nunca pensou em se casar de novo? Deve ser tão solitário viver assim. Eduardo me conta que o senhor nunca superou o abandono da esposa. Que trauma, não é mesmo? Alguns homens simplesmente não conseguem seguir em frente. Eu sempre respondia com educação, engolindo a raiva que fervia por dentro. Fui feliz criando o Eduardo. Nem todo mundo precisa de um par para se sentir completo. Claro, claro. Ela rebatia com aquele sorriso falso. É o que todas as pessoas sozinhas dizem para dormir melhor à noite. Eduardo parecia cego para essas farpas venenosas. Estava completamente enfeitiçado por Mariana, e eu não queria ser o pai que interferia na felicidade do filho. Então engoli minhas preocupações e tentei me aproximar dela, mesmo quando tudo em mim gritava para manter distância. Os preparativos do casamento começaram, e, para minha surpresa, fui praticamente excluído de tudo. Mariana e a mãe dela, Silvia, tomavam todas as decisões. Quando sugeri ajudar com as lembrancinhas ou com a lista de convidados, recebi olhares de impaciência. "Não se preocupe, Hélio", dizia Silvia com aquele mesmo tom condescendente da filha. "Temos tudo sob controle. O senhor já tem tanto com o que se preocupar, vivendo sozinho naquele apartamento. Além disso, queremos um casamento elegante, sabe? Com um certo nível." A implicação era clara. Eu não tinha o refinamento necessário para contribuir com o casamento perfeito que elas planejavam. Eu era apenas o pai viúvo, o coitado que criou o filho sozinho, uma figura que deveria ficar nos bastidores, longe dos holofotes. A noite anterior ao casamento, durante o jantar de ensaio no buffet, senti o primeiro golpe verdadeiro. Mariana reuniu todos para explicar a disposição das mesas. "E o senhor Hélio", ela disse, apontando para o mapa das mesas no salão, "vai ficar na mesa 15, ali no canto." Olhei o mapa e vi que a mesa 15 era a mais distante da mesa principal, praticamente escondida perto da entrada dos banheiros. Notei os olhares de pena dos outros convidados. "Não seria melhor ele ficar na mesa principal?" perguntou Eduardo, finalmente percebendo algo estranho. "Ele é meu pai, afinal de contas." Mariana colocou aquele sorriso ensaiado que eu já conhecia bem. "Querido, a mesa principal é só para casais. Como seu pai está bem, você sabe. Achamos melhor deixá-lo confortável com outras pessoas na mesma situação." Depois baixou a voz, mas não o suficiente para que eu não ouvisse. "Não queremos que ele pareça um cachorro abandonado nas fotos oficiais, né?" Eduardo hesitou por um momento, mas acabou cedendo como sempre fazia. Percebi então que o casamento seria apenas o começo de uma vida onde meu filho sempre escolheria o lado da esposa, não importa o quão injusto fosse. Senti meu coração apertar, mas forcei um sorriso. "Está tudo bem, filho. Onde vocês me colocarem está ótimo." Amanhã do grande dia tentei me animar. Vesti meu terno azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Gastei mais do que podia, mas queria estar impecável. Arrumei tudo com cuidado, cabelo, barba aparada, sapatos engraxados. Não daria a Mariana o prazer de me ver abatido. O casamento em si foi bonito, tenho que admitir.
A igreja estava decorada com flores brancas e douradas, e meu filho estava radiante no altar. Chorei quando ele disse seus votos, orgulhoso do homem em que tinha se tornado, ainda que temendo a família a qual estava se unindo. Mas foi na recepção que a humilhação realmente começou. Ao chegar ao elegante salão de festas do hotel, fui recebido por uma das madrinhas de Mariana, que me conduziu até minha mesa com um sorriso malicioso. Aqui está a sua mesa, seu Hélio, ela disse apontando para uma mesa pequena no canto mais afastado do salão. Mariana achou que o senhor ficaria mais confortável longe do centro das atenções. Sabe como é? Homens solteiros de certa idade costumam se sentir deslocados nesses eventos. Me sentei e observei quem seriam meus companheiros de mesa. Uma senhora idosa que não parava de falar dos gatos dela, um primo distante de Mariana que claramente tinha problemas com bebida, e dois adolescentes entediados que passaram a noite inteira olhando para os celulares. Ninguém se deu ao trabalho de conversar comigo. Do meu canto isolado, conseguia ver Mariana circulando entre os convidados como uma rainha, parando ocasionalmente para sussurrar algo e olhar na minha direção, seguido de risadinhas maliciosas. Não precisava ser um gênio para saber que eu era o assunto. Pobre Hélio, ouvi ela dizer para um grupo de convidados perto da minha mesa. A voz dela, propositalmente alta o suficiente para que eu ouvisse. Vocês imaginam ser abandonado pela esposa e nunca mais conseguir ninguém? Eduardo praticamente se criou sozinho, coitadinho. Ele estava ocupado demais se lamentando pelos cantos. O auge da humilhação chegou quando Mariana decidiu fazer as apresentações formais. Pegou o microfone e começou a apresentar as pessoas importantes da festa. E claro, não posso deixar de mencionar o pai do Eduardo. Ela disse me apontando no meu canto isolado. Hélio que criou Eduardo sozinho, um verdadeiro guerreiro, sempre focado no trabalho e no filho. Nunca teve tempo de encontrar outro amor, né? Ou talvez nenhuma mulher se interessou o suficiente para assumir um homem com bagagem, com filho, com passado. O salão inteiro se virou para me olhar, alguns com pena, outros com aquele sorriso condescendente que eu já conhecia também. Senti meu rosto queimar de vergonha, enquanto forçava um sorriso e acenava educadamente. Minha garganta estava apertada, os olhos ardendo, mas não deixaria que vissem minhas lágrimas. Mas quem sabe hoje não é seu dia de sorte, continuou Mariana. Temos várias tias solteiras por aqui, embora a maioria esteja procurando alguém. Bem, um pouco mais jovem, sem ofensa a Hélio. As risadas ecoaram pelo salão. Vi Eduardo com uma expressão desconfortável, mas ele não disse nada para defender o próprio pai. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu tinha dedicado minha vida inteira ao meu filho, e agora ele estava permitindo que sua esposa me humilhasse publicamente. Estava prestes a pegar minha bolsa e ir embora discretamente, quando senti alguém puxar a cadeira vazia ao meu lado. Olhei para cima e vi um homem de aproximadamente 50 anos, bem vestido com um terno cinza escuro, que realçava seus ombros largos. Tinha um rosto marcado, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que parecia genuíno, algo raro naquele ambiente. Finge que está comigo, ele me sussurrou sentando-se ao meu lado com naturalidade. Fiquei sem reação por um momento, olhando para ele com confusão. Vi o que acabou de acontecer. Continuou com a voz baixa e calorosa. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente não o pai do noivo. Você nem me conhece, respondi ainda desconfiado. Ele sorriu, um sorriso que chegava aos olhos. Sou Roberto, amigo de infância do pai da Mariana, mas claramente não compartilho os mesmos valores da família. E você deve ser Hélio, o homem incrível que criou sozinho aquele engenheiro talentoso. Senti algo estranho no peito, uma mistura de surpresa e gratidão por esse estranho que parecia ver além das histórias que Mariana espalhava sobre mim. Por que está fazendo isso? Perguntei. Roberto deu de ombros. Digamos que tenho uma aversão particular a pessoas que usam seu poder para humilhar os outros. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, seria um prazer imenso ser visto como o acompanhante do homem mais elegante desta festa.
Algo na maneira como ele falou, com tanta sinceridade, me fez sentir valorizado pela primeira vez naquela noite. Olhei para ele por um longo momento, avaliando minhas opções. Poderia continuar sentado sozinho, absorvendo a humilhação, ou poderia aceitar a ajuda desse estranho encantador e talvez, só talvez, dar a Mariana um pouco do próprio veneno. Está bem, respondi finalmente. Qual é o plano? O sorriso de Roberto se alargou. Primeiro vamos dar a eles algo sobre o que realmente falar. Ele pegou minha mão e a beijou delicadamente, seus olhos fixos nos meus. Confia em mim? Por alguma razão inexplicável, eu confiava. E foi assim que começou a noite que mudaria completamente o rumo da minha vida. O efeito foi quase imediato. Roberto era claramente alguém importante. Percebi pelas olhadas de reconhecimento que recebia de vários convidados. Logo notei Mariana nos observando do outro lado do salão. Seu rosto uma mistura de confusão e irritação. Ela está nos olhando. Sussurrei para Roberto. Ótimo. Ele respondeu com uma piscadela. Vamos dar a ela algo para ver. Roberto começou a se comportar como se fôssemos um casal de longa data. Me servia champanhe, se inclinava para ouvir o que eu dizia, ria das minhas piadas com genuíno interesse. Mas o mais surpreendente é que ele realmente estava interessado no que eu tinha a dizer. Então você trabalhou 30 anos como contador na mesma empresa? Perguntou genuinamente impressionado quando mencionei minha carreira. Sim, comecei logo depois que minha esposa foi embora. Precisava de estabilidade para criar o Eduardo. Expliquei surpreendentemente confortável compartilhando detalhes da minha vida com esse estranho. Isso é incrível, Hélio. Criar um filho sozinho já é uma conquista enorme, mas manter uma carreira estável ao mesmo tempo, você é extraordinário. Suas palavras pareciam sinceras, sem aquele tom de condescendência ao qual eu tinha me acostumado. Foi refrescante ser visto como alguém admirável, não como um caso de pena. Enquanto conversávamos, notei que várias pessoas começavam a nos observar. A mesa dos fracassados de repente parecia o lugar mais interessante da festa. Até os adolescentes largaram os celulares para prestar atenção na nossa conversa. Quem é ele? Ouvi uma das tias de Mariana perguntar para a outra. Nunca tinha visto o Hélio com ninguém antes. Esse é Roberto Tavares, respondeu a outra com um tom de respeito. É dono daquela rede de concessionárias de carros importados. O que ele está fazendo com ele? O murmúrio se espalhou rapidamente pelo salão. Roberto Tavares. De repente o nome fez sentido. Eu tinha lido sobre ele em revistas de negócios, um empresário bem-sucedido, conhecido pelo seu trabalho filantrópico e sua discrição em relação à vida pessoal. E agora, para todos os efeitos, ele parecia ser meu acompanhante. Você é aquele Roberto Tavares? Perguntei em voz baixa. Ele sorriu levemente envergonhado. Culpado. Mas isso não importa agora. O que importa é que a Mariana parece prestes a engasgar com aquela taça de champanhe. Olhei na direção indicada e vi que Mariana realmente parecia atônita. Sussurrava freneticamente com a mãe enquanto ambas olhavam na nossa direção. Eduardo, ao lado delas, parecia igualmente confuso. A expressão no rosto de Mariana, aquela mistura de choque, raiva e, sim, inveja, foi como um bálsamo para meu orgulho ferido. Não demorou muito para que Mariana decidisse intervir. Veio até nossa mesa com aquele sorriso artificial que eu já conhecia também. Hélio, não sabia que você conhecia o Roberto. Ela disse com a voz estranhamente aguda. Que surpresa agradável. Nunca mencionou ter um amigo tão ilustre. Roberto se levantou educadamente, mas manteve uma mão levemente apoiada nas minhas costas, num gesto protetor que me surpreendeu. Mariana, parabéns pelo casamento. Está tudo lindo, ele respondeu com cordialidade, mas havia uma frieza sutil em seus olhos. Obrigada, mas estou curiosa. Como vocês se conhecem? O Hélio nunca mencionou, bem, ninguém na vida dele. Ela disse me olhando com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sempre assumimos que ele estava, sabe, sozinho demais para ter vida social. Antes que eu pudesse responder, Roberto falou. Algumas das melhores histórias da vida são aquelas que guardamos para nós mesmos.
Você não concorda? Nem todo relacionamento precisa ser exibido publicamente para ter valor. O comentário elegante, mas certeiro, fez Mariana se calar momentaneamente. Ela piscou claramente, não acostumada a ser contrariada, especialmente no próprio casamento. Claro, ela respondeu, se recuperando. Bem, espero que estejam aproveitando a festa, mesmo nesse cantinho. Infelizmente, tivemos que organizar as mesas por status. E bem, você entende, né? Por status? Perguntou Roberto com falsa inocência. Então é interessante que você tenha colocado o Hélio aqui, considerando sua inteligência, elegância e o filho brilhante que criou sozinho. Eu diria que o status dele é bem elevado, a menos, claro, que você esteja medindo as pessoas por critérios mais superficiais. O rosto de Mariana ficou vermelho. Eu não quis dizer, quer dizer, foi só uma questão de logística. Na verdade, disse Roberto com um sorriso encantador, estávamos pensando em dançar. A música está excelente. A propósito, quem é o decorador de vocês? O Hélio tem um ótimo gosto. Talvez vocês devessem consultá-lo para a casa nova. Ele estendeu a mão e, sem hesitar, eu a aceitei. Enquanto nos afastávamos em direção à pista de dança, pude sentir o olhar furioso de Mariana nas minhas costas e saboreei cada segundo daquela pequena vitória. Ela está furiosa, comentei tentando conter um sorriso. Isso é só o começo, respondeu Roberto me guiando ao centro da pista. Você sabe dançar? Faz tanto tempo que nem me lembro, confessei subitamente nervoso. Não se preocupe, só me siga. E foi o que fiz. Roberto era um excelente dançarino, e logo estávamos fluindo pela pista como se tivéssemos dançado juntos por anos. A banda tocava uma música lenta e seus braços ao redor da minha cintura me faziam sentir protegido e valorizado. Todo mundo está olhando. Sussurrei, me sentindo simultaneamente exposto e poderoso. Deixa eles olharem. Ele respondeu. Estão vendo o que deveriam ter visto o tempo todo. Um homem extraordinário que merece ser celebrado, não escondido. Enquanto dançávamos, vi o fotógrafo oficial do casamento se aproximar, claramente interessado no casal misterioso que agora dominava a pista de dança. Vocês se importam? Ele perguntou levantando a câmera. De jeito nenhum, respondeu Roberto me puxando mais perto. Afinal de contas, esses momentos merecem ser eternizados, não é mesmo, querido? Sorri para a câmera sabendo que aquelas fotos estariam no álbum oficial do casamento do Eduardo e da Mariana para sempre. Um registro permanente da noite em que o solteirão patético roubou a cena com um dos homens mais cobiçados do salão. A música terminou, mas Roberto não soltou minha mão. Em vez disso, me conduziu de volta à mesa, agora se posicionando estrategicamente de modo que pudéssemos ser vistos por todos. Pediu champanhe para nós e começou a me fazer perguntas sobre minha vida, meus sonhos, meus interesses, perguntas que ninguém tinha se dado ao trabalho de fazer há muito tempo. Ao longo da noite percebi uma mudança na atitude das pessoas. Os mesmos convidados que antes me olhavam com pena, agora pareciam curiosos, até invejosos. As tias de Mariana, que antes me tratavam com condescendência, agora tentavam se aproximar para descobrir mais sobre minha relação com Roberto. Há quanto tempo vocês se conhecem? Perguntou uma delas, mal disfarçando a curiosidade. Tempo suficiente, respondeu Roberto enigmaticamente, me dando uma piscadela. E por que nunca tínhamos ouvido falar de você antes, Roberto? Perguntou outra, seu tom sugerindo que duvidava da autenticidade da nossa relação. Nem todo mundo precisa anunciar cada aspecto de suas vidas. Ele respondeu suavemente. Hélio e eu preferimos qualidade à publicidade, não é mesmo, querido? A vingança silenciosa estava sendo mais doce do que jamais poderia ter imaginado. Cada olhar de choque, cada sussurro confuso, cada expressão de incredulidade dos amigos e familiares de Mariana eram como pequenas vitórias. A noite seguiu assim, com Roberto ao meu lado me fazendo sentir como o convidado de honra em vez do pai solteiro patético que deveria ser escondido. Vi o rosto de Mariana ficando cada vez mais vermelho de raiva cada vez que alguém mencionava que casal adorável formávamos.
Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu durante o tradicional momento em que a noiva joga o buquê. Todos os solteiros para a pista, anunciou o DJ. Fiquei onde estava sem nenhuma intenção de participar daquela tradição que só serviria para reforçar meu status de disponível e desesperado aos olhos de Mariana. Vamos, Hélio, chamou Mariana com o tom falsamente animado. Quem sabe não é seu dia de sorte. Talvez você consiga finalmente alguém depois de todos esses anos. Era uma armadilha, eu sabia. Ela queria me humilhar mais uma vez, me colocando no meio de pessoas muito mais jovens, todos ansiosos para pegar o buquê. Mas antes que eu pudesse responder, Roberto se levantou. Na verdade, disse com a voz tranquila, mas projetada o suficiente para que todos pudessem ouvir. Acho que o Hélio não precisa de sorte nem de um buquê para validar seu valor. Ele já tem tudo o que uma pessoa pode desejar. Integridade, talento, beleza e um coração generoso. Coisas que infelizmente nem um casamento de conto de fadas pode garantir a quem não as possui naturalmente. Um silêncio atônito caiu sobre o salão. Vi o rosto de Mariana se contorcer de raiva, e por um momento senti uma satisfação que nunca tinha experimentado antes. Não se tratava apenas de defender minha honra. Se tratava de alguém finalmente expor a crueldade de Mariana pelo que realmente era. Ela tentou rir como se tudo fosse uma grande brincadeira. Ah, vamos, é só uma tradição divertida. Algumas tradições, respondeu Roberto, só servem para perpetuar ideias antiquadas, como a noção de que uma pessoa precisa de alguém para ser completa, ou que uma noiva tem o direito de humilhar os convidados no próprio casamento. Houve alguns murmúrios de concordância na multidão. Mariana parecia ter diminuído vários centímetros, seu brilho de rainha do baile subitamente apagado. Eduardo se aproximou de nós. Seu rosto uma mistura de confusão e preocupação. Pai, o que está acontecendo? Era a primeira vez naquela noite que ele realmente falava comigo. Olhei para meu filho, para o menino que criei com tanto amor, e senti uma mistura de amor e decepção. Nada, filho, respondi tranquilamente. Só estou aproveitando a festa com o Roberto. Você nunca mencionou um Roberto, disse Eduardo, olhando desconfiado para o homem ao meu lado. Roberto estendeu a mão para Eduardo. Roberto Tavares, um prazer conhecer o filho do Hélio. Ele fala muito sobre você. Está orgulhoso do homem em que você se tornou, embora talvez um pouco decepcionado com sua capacidade de ficar em silêncio enquanto seu pai é ridicularizado publicamente. Eduardo teve a decência de parecer envergonhado. Apertou a mão de Roberto automaticamente, claramente surpreso. Tavares das concessionárias Tavares? Confirmou Roberto com um sorriso amigável. Espero que você valorize seu pai tanto quanto ele merece, Eduardo. Homens como o Hélio são raros, fortes o suficiente para criar um filho sozinho, gentis o suficiente para tolerar insultos por amor a esse filho, e graciosos o suficiente para não arruinar seu casamento, mesmo quando seria completamente justificável. Vi algo mudar nos olhos do meu filho. Reconhecimento, talvez vergonha. Ele olhou para mim, depois para Roberto, e depois para Mariana, que agora estava ao lado dele tentando sorrir como se nada estivesse errado. Pai, nós deveríamos conversar mais tarde, ele disse finalmente. Claro, filho. Respondi com um sorriso sereno. Aproveite seu dia, é sua celebração. Enquanto Eduardo se afastava, levando uma Mariana visivelmente abalada, Roberto se virou para mim. Fui longe demais? Perguntou genuinamente preocupado. Foi perfeito. Respondi sentindo uma onda de libertação percorrer meu corpo. É como se depois de anos me fazendo pequeno para não incomodar ninguém, finalmente tivesse permissão para ocupar meu espaço. Você sempre teve esse direito, ele disse. Havia algo em seus olhos que me fez acreditar que realmente falava sério. Só precisava que alguém te lembrasse disso. A noite avançava e Roberto continuava ao meu lado como se fosse o lugar onde sempre deveria estar. Dançamos mais 2 vezes. Conversamos com outros convidados que subitamente pareciam muito interessados em me conhecer e até compartilhamos algumas histórias de nossas próprias vidas um com o outro.
Descobri que Roberto estava divorciado há 5 anos, sem filhos, e que dedicava grande parte do tempo livre a uma fundação que ajudava pais e mães solteiros a se estabelecerem financeiramente. Contei mais sobre minha jornada criando o Eduardo, os desafios e as alegrias, e como tinha construído uma vida estável apesar de tudo. Você é realmente notável, Hélio, ele disse em determinado momento, enquanto estávamos sentados num canto mais tranquilo do salão. A maioria das pessoas teria se quebrado sob a pressão que você enfrentou, mas você floresceu. Suas palavras me aqueceram por dentro, não porque eu precisasse de validação, mas porque ele parecia verdadeiramente ver minha força, não apenas minhas circunstâncias. A festa começou a se dispersar por volta da meia-noite. Mariana e Eduardo estavam se preparando para ir para a lua de mel, e os convidados se alinhavam para se despedir deles. Roberto e eu ficamos para trás observando a cena. Acho que conseguimos, comentou ele com um leve sorriso brincando em seus lábios. Conseguimos o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Mudar a narrativa. Você não é mais o pobre pai solteiro. Agora é o homem misterioso com o empresário encantador. E sua nora aprendeu uma lição valiosa sobre humilhação pública. Ri da descrição. Não sei se isso é melhor ou pior. É diferente, ele respondeu. E às vezes diferente é tudo o que precisamos para quebrar as expectativas das pessoas e seu senso de direito sobre nossas vidas. Olhei para ele, realmente olhei, e vi não apenas o homem bonito e bem-sucedido que tinha vindo em meu resgate, mas alguém que parecia genuinamente bondoso. Alguém que tinha escolhido gastar sua noite defendendo um estranho simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Por que fez isso? Perguntei novamente, precisando entender. Por que se importou com o que estava acontecendo comigo? Roberto pensou por um momento antes de responder. Meu pai também foi pai solteiro. Ele enfrentou o mesmo tipo de preconceito, as mesmas suposições mesquinhas. Quando vi o que estavam fazendo com você, simplesmente não consegui ficar parado. E para ser completamente honesto, havia algo em você, desde o momento em que entrei neste salão, que chamou minha atenção. Uma dignidade silenciosa, mesmo quando tentavam tirar isso de você. Havia uma história ali, uma dor talvez, mas não era o momento para explorar isso. Em vez disso, estendi minha mão e toquei levemente a dele. Obrigado, disse simplesmente. Você transformou o que poderia ter sido uma das piores noites da minha vida em algo especial, e me deu a doce satisfação de ver o rosto da Mariana quando percebeu que o plano de me humilhar tinha falhado espetacularmente. Ele virou a mão para que nossas palmas se encontrassem, seus dedos se entrelaçando levemente com os meus. A noite não precisa terminar aqui, sabe? Senti um rubor subir pelo meu pescoço, algo que não acontecia há anos. O que você está sugerindo? Nada inapropriado, ele respondeu rapidamente. Só tem uma cafeteria agradável perto daqui que fica aberta até tarde. Poderíamos continuar nossa conversa sem toda essa. Ele gesticulou ao redor, indicando o espetáculo do casamento, pressão social. A proposta era tentadora. Parte de mim queria dizer sim imediatamente, prolongar essa noite inesperadamente agradável. Mas outra parte, a parte cautelosa que tinha sido ferida antes, hesitava. E se isso é só parte do show? Perguntei, dando voz aos meus medos. A vingança perfeita contra a nora terrível, mas depois voltamos para nossas vidas separadas. Roberto me olhou diretamente nos olhos. Hélio, o show terminou no momento em que a última pessoa parou de prestar atenção em nós. Isso agora é só você e eu. Duas pessoas que poderiam gostar da companhia um do outro um pouco mais, sem pretensão, sem agenda. Só possibilidade. Havia algo tão genuíno em suas palavras, em seus olhos, que senti minhas defesas começarem a ruir. Depois de anos colocando as necessidades de todos na frente das minhas, talvez fosse hora de me permitir essa pequena indulgência. Está bem, decidi. Vamos tomar aquele café. O sorriso que iluminou o rosto de Roberto fez meu coração dar um salto de uma maneira que não sentia há décadas. Pegamos nossos casacos e nos dirigimos discretamente para a saída, enquanto a atenção de todos ainda estava focada nos noivos. No caminho para fora, passamos por Mariana e Eduardo.
Mariana me lançou um olhar que era uma mistura de raiva e confusão. Parecia que o mundo perfeito dela tinha sido virado de cabeça para baixo, e ela não sabia como processar o fato de que o sogro patético que tanto tinha desprezado estava saindo do casamento do braço de um dos homens mais ricos e respeitados da cidade. Já estão indo? Ela perguntou, tentando manter a compostura. A festa mal começou. Para nós começou há horas, respondeu Roberto com um sorriso educado. E agora temos outros planos. Eduardo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia confusão, sim, mas também algo como admiração. Pai, ele disse com a voz baixa, nós precisamos conversar quando eu voltar da lua de mel. Claro, filho, respondi com genuína serenidade. Aproveite sua viagem. Podemos conversar quando você retornar. Saímos do salão do hotel e o ar fresco da noite me envolveu como um alívio bem-vindo. Senti como se tivesse carregado um peso nas costas durante todo o evento e agora, finalmente, pudesse respirar. Roberto me conduziu até um carro elegante estacionado na frente do hotel. Não precisava ser especialista em automóveis para reconhecer que era um modelo importado e caro. Ele abriu a porta do passageiro para mim num gesto cavalheiresco que me fez sentir valorizado. A cafeteria para a qual ele me levou era um lugar acolhedor e discreto, com iluminação suave e mesinhas de madeira espalhadas num espaço intimista. A essa hora da noite, havia poucos clientes, o que proporcionava uma privacidade bem-vinda depois do espetáculo que tinha sido aquela recepção. Pedimos café e fatias de torta de limão. Roberto se acomodou na cadeira à minha frente e me observou com aquele olhar penetrante que me fazia sentir simultaneamente exposto e seguro. Então, começou ele com um sorriso suave. Agora que não temos plateia, quem é o verdadeiro Hélio Azevedo? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha se interessado genuinamente por minha história há tanto tempo que quase esqueci como compartilhá-la sem o peso da autopiedade ou da necessidade de justificar minhas escolhas. Sou apenas um homem que fez o melhor que pôde com as cartas que recebeu. Respondi honestamente. Trabalhei como contador durante 3 décadas. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa nos deixou e agora estou descobrindo que talvez tenha sido bom demais em me fazer invisível. Roberto assentiu pensativo. Invisibilidade pode ser uma estratégia de sobrevivência, mas não é uma maneira de viver. Suas palavras ressoaram profundamente em mim porque era exatamente assim que me sentia. Durante anos tinha me feito pequeno, discreto, quase inexistente, para não incomodar ninguém, para não dar trabalho, para ser o pai perfeito que Eduardo precisava sem ocupar muito espaço emocional. E você? Perguntei, querendo mudar o foco. O que um empresário bem-sucedido estava fazendo num casamento onde claramente não se sentia confortável com os valores da família anfitriã? Ele riu, um som genuíno e caloroso. Prometi ao pai da Mariana que apareceria. Somos amigos desde a infância, mas nossos caminhos tomaram direções muito diferentes. Ele se tornou obcecado com status e aparências. Eu aprendi que essas coisas são vazias. Quando vi o que estavam fazendo com você, simplesmente não consegui ficar de braços cruzados. Havia algo tão reconfortante em sua presença. Não era apenas a atração física, embora eu não pudesse negar que Roberto era um homem atraente. Era a maneira como me olhava, como se realmente me visse. Não apenas o pai abandonado ou o contador aposentado, mas a pessoa completa por trás desses rótulos. Conversamos por horas naquela cafeteria. Ele me contou sobre seu divórcio, um casamento que tinha terminado não por falta de amor, mas por falta de conexão verdadeira. Sua ex-esposa tinha se interessado mais pelo status de ser a senhora Tavares do que pelo homem que ele realmente era. Parece que ambos temos experiência com pessoas que nos veem como acessórios em vez de parceiros. Comentei com uma ponta de ironia. Infelizmente, concordou Roberto, mas talvez essas experiências nos preparem para reconhecer algo genuíno quando finalmente aparece. Havia uma intensidade em seu olhar que me fez corar novamente. Estava me sentindo como um adolescente desajeitado, não como um homem de 63 anos. Roberto,
Comecei hesitante. O que realmente está acontecendo aqui? Ele inclinou a cabeça ligeiramente. O que você gostaria que estivesse acontecendo? A pergunta me desarmou completamente. O que eu queria? Depois de décadas focado exclusivamente em Eduardo, em dar ao meu filho tudo o que ele precisava, raramente tinha parado para considerar o que eu desejava para mim mesmo. Não sei, admiti. Faz tanto tempo desde que pensei em mim mesmo como alguém que merece querer alguma coisa que nem sei por onde começar. Roberto estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a dele. Então vamos descobrir juntos, sem pressa, sem expectativas. Apenas duas pessoas conhecendo uma a outra e vendo para onde isso pode levar. A simplicidade de sua proposta era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Depois de tantos anos sendo definido por minha responsabilidade como pai, a ideia de explorar quem eu era fora desse papel parecia quase transgressiva. Mas olhando para Roberto, vendo a sinceridade em seus olhos, senti que talvez fosse hora de dar esse salto de fé. Está bem, concordei finalmente. Mas preciso que saiba que não tenho ideia do que estou fazendo. Faz décadas desde que me permiti considerar qualquer tipo de relacionamento. Nem eu, ele admitiu com um sorriso. Mas acho que é aí que está a beleza. Não temos que seguir nenhum roteiro. Podemos simplesmente descobrir o que funciona para nós. Ficamos na cafeteria, até que o dono educadamente nos informou que estava fechando. Olhei para o relógio e me surpreendi ao ver que já eram 2 da manhã. O tempo tinha voado de uma maneira que não experimentava há anos. Roberto me levou de volta para casa. Um trajeto silencioso, mas confortável. Quando chegamos na frente do meu prédio, ele desligou o motor e se virou para mim. Posso te ligar amanhã? Perguntou com uma vulnerabilidade que contrastava com sua confiança anterior. Por favor. Respondi sentindo uma antecipação que não sabia mais que era capaz de sentir. Ele sorriu e se inclinou, beijando delicadamente minha bochecha. Boa noite, Hélio. Obrigado por uma noite inesquecível. Enquanto subia para meu apartamento, senti como se estivesse flutuando. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama repassando cada momento da noite, desde a humilhação inicial, até a transformação inesperada que aconteceu quando o Roberto entrou na minha vida. Pela primeira vez em décadas, me senti visto, valorizado, desejado até. No dia seguinte, acordei com uma mensagem de Roberto. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Estou pensando em você. Sorri para a tela do celular como um tolo apaixonado. Respondi que também estava pensando nele, e que tinha sido uma das melhores noites da minha vida. Ele sugeriu nos encontrarmos para almoçar, e aceitei sem hesitar. Os dias que se seguiram foram uma revelação. Roberto e eu começamos a nos ver regularmente. Ele me levava para restaurantes que eu nunca teria coragem de frequentar sozinho. Me apresentava a amigos dele que me tratavam com respeito genuíno. Me fazia sentir parte de um mundo que sempre pareceu inacessível. Mas o mais importante é que ele estava genuinamente interessado em mim. Queria saber sobre minha vida, meus sonhos abandonados, meus arrependimentos. Pela primeira vez, alguém me fazia perguntas sobre o que eu queria, não sobre o que Eduardo precisava ou o que seria mais conveniente para todos ao redor. Uma semana depois do casamento, recebi uma ligação de Eduardo. Ele e Mariana tinham voltado da lua de mel e ele queria conversar. Combinamos de nos encontrar num café perto da minha casa, território neutro onde poderíamos ter uma conversa honesta. Quando cheguei, Eduardo já estava lá, com uma expressão séria no rosto. Sentei-me à frente dele e esperei que começasse. Pai, ele disse após um longo silêncio, preciso me desculpar. Não percebi o quanto Mariana estava te tratando mal até aquela noite. Ver você com Roberto, ver como ele te defendeu, me fez perceber que falhei contigo. Senti um aperto no peito. Eduardo, você não falhou comigo. Eu criei você sozinho por escolha, porque te amo. Sim, mas deixei que Mariana te humilhasse no meu próprio casamento. Ele insistiu com os olhos brilhando. Fiquei tão cego pela paixão que não vi como ela tratava você. E isso não está certo. Respirei fundo.
Aprecio seu pedido de desculpas, filho. Mas precisa entender que suas escolhas na vida são suas. Se ama Mariana, se quer construir uma vida com ela, isso é algo que você precisa decidir. Apenas espero que daqui para frente estabeleça limites sobre como as pessoas podem me tratar. Ele assentiu lentamente. Já conversei com ela sobre isso. Não foi uma conversa fácil. Mariana não está acostumada a ser confrontada. Imagino que não. Comentei com um toque de sarcasmo. Mas ela precisa entender que você é meu filho e que, apesar de tudo, eu sempre estarei na sua vida. E se ela não consegue me respeitar, teremos um problema. Eduardo pareceu genuinamente arrependido. Você está certo. E sobre o Roberto, ele hesitou. Vocês estão bem juntos? A pergunta me pegou desprevenido. Estamos nos conhecendo, respondi honestamente. Não sei exatamente o que somos ou para onde isso vai, mas ele me faz feliz de uma maneira que não me sentia há muito tempo. Meu filho sorriu, uma expressão genuína que não via há semanas. Fico feliz por você, pai. Merece ser feliz. E Roberto parece ser um cara decente. Qualquer pessoa que te defende daquela maneira tem meu respeito. Conversamos por mais 1 hora, reconstruindo pontes que tinham sido danificadas não apenas naquela noite do casamento, mas ao longo dos meses de preparação quando eu tinha sido sistematicamente excluído e diminuído. Quando nos despedimos, Eduardo me abraçou apertado. Te amo, pai, e sinto muito por tudo. Também te amo, filho. Respondi sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Voltei para casa com um sentimento misto de alívio e melancolia. A conversa com Eduardo tinha sido necessária, mas também me fez refletir sobre todos os anos que dediquei a ser pai, muitas vezes em detrimento de minha própria identidade. Naquela noite, Roberto veio me visitar pela primeira vez no meu apartamento. Olhou ao redor com interesse genuíno, observando as fotos de Eduardo em várias fases da vida, os livros que acumulei ao longo dos anos, os pequenos detalhes que faziam daquele espaço o meu lar. Você criou um espaço bonito aqui, ele comentou. Dá para sentir o amor em cada canto. Obrigado, respondi preparando café para nós dois. Sentamos no sofá e conversamos sobre o dia. Contei sobre minha conversa com Eduardo e como tinha sido libertador finalmente expressar meus sentimentos. Roberto me ouviu atentamente sem interromper, apenas segurando minha mão enquanto eu falava. Quando terminei, ele me puxou para um abraço. Estou orgulhoso de você, Hélio. Sei que não foi fácil ter essa conversa. Algo na maneira como me segurou, tão gentil, mas tão firme, me fez sentir seguro de uma maneira que não experimentava há anos. Inclinei-me, e antes que pudesse pensar muito sobre isso, o beijei. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou quando Roberto retribuiu com igual intensidade. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando um pouco mais rápido. Roberto sorriu, tocando delicadamente meu rosto. Estava esperando que você fizesse isso, ele admitiu. Não queria apressá-lo, mas estava ficando cada vez mais difícil resistir. Faz tanto tempo, comecei a dizer, mas ele colocou um dedo sobre meus lábios. Não precisamos apressar nada, ele disse. Temos todo o tempo do mundo. Ficamos abraçados no sofá, conversando sobre tudo e nada, até que acabei adormecendo encostado em seu ombro. Quando acordei, já era de manhã e havia um cobertor sobre mim. Roberto estava na cozinha preparando o café da manhã. Bom dia, ele disse com um sorriso quando me viu. Espero que não se importe que tenha ficado. Você parecia tão tranquilo que não quis te acordar. Não me importo nem um pouco, respondi sentindo uma felicidade inexplicável preencher meu peito. Tomamos café juntos enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas. Era um momento tão simples, tão cotidiano, mas que me fazia sentir completo de uma maneira que não imaginava ser possível. Roberto precisou ir para uma reunião de negócios, mas antes de sair me beijou longamente. Te ligo mais tarde, ele prometeu. E talvez possamos jantar juntos hoje à noite? Adoraria, respondi. Depois que ele saiu, fiquei parado no meu apartamento sentindo como se minha vida tivesse mudado completamente em questão de dias.
O homem que tinha ido àquele casamento esperando ser humilhado e esquecido tinha encontrado algo que nem sabia estar procurando. Uma segunda chance de viver para si mesmo. Nas semanas seguintes, Roberto e eu nos tornamos inseparáveis. Ele me apresentou a seu círculo de amigos, pessoas bem-sucedidas, mas genuinamente acolhedoras, que me tratavam como um igual, não como o pai solteiro digno de pena. Comecei a frequentar eventos que antes me pareciam inacessíveis, jantares beneficentes, leilões de arte, encontros sociais onde conversas interessantes fluíam naturalmente. Mas o mais importante é que Roberto me incentivou a redescobrir partes de mim mesmo que tinha enterrado durante anos. Descobri que gostava de pintura, algo que nunca tinha tido tempo de explorar. Roberto me matriculou em aulas de aquarela num ateliê charmoso no centro da cidade. As aulas se tornaram meu refúgio, um espaço onde podia expressar emoções que tinha guardado por décadas. Também voltei a ler por prazer, não apenas os romances policiais que devorava nas poucas horas livres que tinha quando Eduardo era criança, mas literatura, poesia, ensaios sobre temas que sempre me interessaram, mas que nunca tinha tido coragem de explorar. Roberto frequentemente me surpreendia com livros que achava que eu gostaria, sempre com uma dedicatória escrita à mão na primeira página. Um mês depois do casamento, Mariana e Eduardo nos convidaram para jantar. Fiquei hesitante no início, não querendo reviver o desconforto daquela noite. Mas Roberto me encorajou. Eles estão tentando se redimir, ele disse. Pelo menos dê a eles uma chance. O jantar foi na casa nova do casal, um apartamento elegante num bairro nobre. Mariana nos recebeu na porta e, para minha surpresa, parecia genuinamente contrita. Hélio, Roberto, obrigada por virem. Ela disse com uma voz que soava diferente da arrogância que eu estava acostumado. Por favor, entrem. A noite começou tensa, mas gradualmente foi se tornando mais confortável. Mariana, para seu crédito, fez um esforço genuíno para me incluir nas conversas e até pediu desculpas formalmente pelo comportamento dela no casamento. Fui horrível com o senhor. Ela admitiu com os olhos baixos. Deixei meus preconceitos e minha necessidade de controlar tudo ofuscarem o fato de que o senhor é uma pessoa incrível que merece respeito, especialmente considerando tudo que fez pelo Eduardo. Aprecio suas desculpas, Mariana. Respondi cuidadosamente. Espero que possamos começar de novo. Ela assentiu agradecida. Eduardo me olhou com orgulho evidente. Vocês dois parecem muito bem juntos. Ele comentou olhando para mim e para Roberto. É bom ver você feliz, pai. Depois daquela noite, minha relação com Eduardo e Mariana começou a melhorar gradualmente. Não era perfeita, ainda havia momentos de tensão, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Mariana nunca mais voltou a me tratar com condescendência, e Eduardo fazia questão de me incluir em eventos familiares. 6 meses depois do casamento, Roberto me fez uma proposta inesperada. Estava pensando. Ele começou enquanto caminhávamos pela orla numa tarde ensolarada, que talvez fosse hora de oficializarmos nossa situação. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Quero dizer que estou completamente apaixonado por você, Hélio Azevedo. Ele disse parando e me encarando. E gostaria de saber se você consideraria se mudar comigo. Não precisa ser agora, não precisa ser permanente se não quiser, mas quero acordar todas as manhãs ao seu lado. A proposta me deixou sem palavras. Parte de mim queria gritar sim imediatamente, mas a parte cautelosa, aquela que tinha sido ferida antes, hesitava. Roberto, comecei, mas as palavras se perderam. Ele segurou minhas mãos. Sei que é assustador. Sei que você passou por muita coisa e que confiar em alguém assim não é fácil. Mas prometo que vou cuidar do seu coração como se fosse o bem mais precioso do mundo. Olhei para aquele homem que tinha entrado na minha vida da maneira mais inesperada possível e que desde então tinha me mostrado o que significava ser verdadeiramente valorizado. Sim, respondi finalmente, sentindo lágrimas de felicidade rolarem pelo meu rosto. Sim, quero me mudar com você. Roberto me puxou para um beijo apaixonado ali mesmo na orla, sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Naquele momento,
Senti que finalmente estava vivendo minha própria vida, não apenas existindo como o pai de alguém ou o ex-marido abandonado, mas como Hélio, um homem completo com desejos e sonhos próprios. A mudança aconteceu 2 meses depois. Roberto tinha uma casa linda num condomínio fechado, espaçosa e cheia de luz. Ele fez questão de que eu tivesse meu próprio espaço, um ateliê onde pudesse pintar e um escritório para meus livros. Não quero que sinta que está perdendo sua independência, ele explicou. Quero que isso seja nossa casa, não apenas a minha casa onde você mora. O gesto me tocou profundamente. Ao longo dos meses seguintes, construímos uma rotina confortável. Roberto trabalhava durante o dia enquanto eu pintava ou lia. Às noites cozinhávamos juntos, conversávamos sobre nossos dias, assistíamos filmes abraçados no sofá. Era uma vida simples em muitos aspectos, mas estava repleta de amor e respeito mútuo. Eduardo nos visitava regularmente, às vezes trazendo Mariana, outras vezes sozinho para ter conversas de pai e filho que tinham faltado nos últimos anos. Meu filho parecia genuinamente feliz por mim e desenvolveu uma amizade real com Roberto. 1 ano depois do casamento que tinha começado como minha maior humilhação, Roberto organizou uma pequena celebração. Convidou alguns amigos próximos, Eduardo e Mariana, e até alguns colegas das minhas aulas de pintura. É para comemorar 1 ano desde que nossas vidas mudaram, ele explicou enquanto preparava a casa. Durante a festa, Roberto pediu a atenção de todos. Fez um pequeno discurso sobre como aquela noite há 1 ano tinha sido o início de algo extraordinário. Depois se virou para mim. Hélio, há 1 ano te vi pela primeira vez naquele casamento, sendo tratado de uma maneira que ninguém merece. Mas o que me chamou a atenção não foi a situação injusta. Foi sua dignidade diante dela. Vi um homem forte, resiliente, e soube que queria conhecê-lo melhor. Hoje, 1 ano depois, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Você me ensinou o que significa amar de verdade, sem jogos, sem pretensões, e eu gostaria de passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Para minha completa surpresa, ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Hélio Azevedo, você me daria a honra de se casar comigo? O silêncio no ambiente foi total. Olhei para Roberto, para seus olhos cheios de amor e esperança, e senti meu coração transbordar. Sim, respondi com a voz embargada. 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos. Eduardo me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido. Estou tão feliz por você, pai. Você merece toda essa felicidade. Até Mariana parecia genuinamente emocionada. Parabéns, Hélio. Ela disse me abraçando. Roberto é um homem de sorte. Os meses de preparação para nosso casamento foram completamente diferentes da experiência de Eduardo. Roberto fazia questão de me incluir em cada decisão, desde a escolha das flores até a lista de convidados. Quero que seja perfeito para nós, ele dizia repetidamente. Cada detalhe importa porque representa nosso amor. Decidimos fazer algo pequeno e íntimo. Apenas pessoas que realmente importavam para nós. Eduardo seria meu padrinho, e Mariana, surpreendentemente, ofereceu-se para ajudar com a organização, uma tentativa genuína de se redimir pelos erros do passado. O dia do nosso casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Optamos por uma cerimônia ao ar livre num jardim botânico, rodeados por natureza e beleza. Vesti um terno claro que Roberto tinha escolhido para mim, dizendo que realçava meus olhos. Enquanto esperava minha entrada, senti uma paz profunda. Não havia nervosismo ou medo, apenas certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. Eduardo me acompanhou até o altar onde Roberto me esperava com os olhos brilhando de emoção. Quando cheguei ao lado dele, Roberto segurou minhas mãos e sussurrou: Você está lindo. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Trocamos votos que havíamos escrito nós mesmos. Quando chegou minha vez, olhei para Roberto e deixei meu coração falar. Roberto, durante a maior parte da minha vida, defini-me pelo meu papel como pai. Era tudo o que eu achava que podia ser. Tudo o que achava que merecia ser.
Então você entrou na minha vida naquela noite há 1 ano e me mostrou que eu poderia ser muito mais. Você me ensinou a me valorizar novamente, a perseguir meus próprios sonhos, a acreditar que merecia amor e felicidade. Hoje, prometo retribuir todo esse amor que você me deu. Prometo ser seu parceiro em tudo, apoiar seus sonhos assim como você apoiou os meus, e construir uma vida juntos baseada em respeito, confiança e amor verdadeiro. Roberto estava chorando abertamente quando terminei. Seus próprios votos foram igualmente emotivos, prometendo me amar e honrar pelo resto de nossas vidas. Quando finalmente nos beijamos como maridos, senti que um ciclo tinha se fechado. O homem que tinha sido humilhado e diminuído naquele casamento 1 ano atrás, agora estava celebrando seu próprio amor, cercado por pessoas que genuinamente se importavam com ele. A recepção foi íntima e alegre. Dançamos sob as estrelas, comemos uma refeição deliciosa preparada por um chefe que Roberto conhecia, e rimos com nossos convidados até a noite avançar. Eduardo fez um discurso emocionado durante o jantar. Meu pai dedicou sua vida inteira a me dar tudo o que eu precisava. Ele disse com a voz embargada. Sacrificou seus próprios desejos e sonhos para garantir que eu tivesse as melhores oportunidades. Durante anos, observei enquanto ele se fazia pequeno, enquanto colocava minhas necessidades acima das dele, enquanto aceitava ser tratado como se não merecesse mais nada da vida, além de ser meu pai. E eu, para minha vergonha eterna, permiti que isso continuasse. Deixei que minha esposa o tratasse mal. Deixei que fosse diminuído e humilhado. Mas então Roberto entrou na vida dele e tudo mudou. Pela primeira vez vi meu pai brilhar. Vi-o feliz de uma maneira que nunca tinha visto antes. Roberto devolveu a ele algo que todos nós tínhamos tirado: a capacidade de viver para si mesmo. Papai, ele concluiu olhando diretamente para mim, obrigado por tudo que você fez por mim. E desculpe por ter demorado tanto para perceber que você também merecia ser feliz. Roberto, cuide bem dele. Ele é o homem mais incrível que conheço. Não consegui conter as lágrimas enquanto meu filho falava. Roberto apertou minha mão sob a mesa, seu toque me ancorando e me lembrando de que agora tinha alguém ao meu lado, um parceiro verdadeiro que me via e me valorizava. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Roberto e eu ficamos sozinhos no jardim sob o céu estrelado. Conseguimos, ele disse me puxando para seus braços. Construímos algo lindo. Olhei para o homem que tinha se tornado meu marido, meu parceiro, meu amor, e senti uma gratidão avassaladora. Obrigado, sussurrei, por me salvar naquela noite, por me mostrar que eu merecia mais, por me amar de uma maneira que nunca pensei ser possível. Você não precisava ser salvo, Hélio, ele respondeu tocando delicadamente meu rosto. Você sempre foi extraordinário. Eu só te ajudei a lembrar disso. Nos mudamos para uma vida de casados com uma facilidade surpreendente. Já morávamos juntos há meses, então a transição foi natural. Mas havia algo diferente agora. Uma sensação de permanência e compromisso que tornava cada momento mais significativo. Continuei pintando, e para minha surpresa, minhas aquarelas começaram a ganhar algum reconhecimento. Uma galeria local se interessou em expor meu trabalho, e Roberto estava mais orgulhoso do que eu mesmo. Sempre soube que você tinha talento, ele dizia enquanto admirava minhas telas. Só precisava da confiança para compartilhar com o mundo. Minha primeira exposição foi um sucesso modesto, mas gratificante. Ver pessoas apreciando meu trabalho, comprando minhas peças, me fez sentir realizado de uma maneira completamente nova. Não era mais apenas o pai de Eduardo ou o marido de Roberto, era também Hélio, o artista. Eduardo e Mariana continuaram a fazer parte importante de nossas vidas. Para meu espanto, Mariana realmente mudou. Não da noite para o dia, mas gradualmente ela se tornou mais humilde, mais atenciosa. Certa vez, durante um jantar em nossa casa, ela se desculpou novamente. Hélio, sei que já pedi desculpas antes, mas preciso dizer de novo. O jeito que te tratei foi imperdoável. Deixei meus preconceitos e minha arrogância controlarem meu comportamento.
Ver você e Roberto juntos, ver o quanto vocês se amam e se respeitam, me fez perceber o tipo de pessoa que eu estava me tornando. Estou tentando ser melhor. Aprecio isso, Mariana. Respondi sinceramente. Todos cometemos erros. O importante é que aprendemos com eles. Ela assentiu, agradecida. Se um dia eu e Eduardo tivermos filhos, quero que eles conheçam o avô incrível que tem. Não o homem que eu tentei fazer você parecer, mas o homem verdadeiro que você é. A ideia de ser avô um dia me encheu de uma alegria inesperada. Era um futuro que mal tinha ousado imaginar, mas que agora parecia não apenas possível, mas provável. 2 anos depois de nosso casamento, Eduardo e Mariana nos deram a notícia de que estavam esperando um bebê. A alegria que senti foi indescritível. Você vai ser avô, Eduardo disse me abraçando forte. E nosso filho vai ter a sorte de te conhecer como realmente é. Roberto e eu nos preparamos para nosso novo papel com entusiasmo. Ele insistiu em transformar um dos quartos vagos de nossa casa num quarto de bebê para quando nosso neto nos visitasse. Você vai ser um avô incrível, ele dizia enquanto montávamos o berço juntos. E eu vou ser, bem, não sei exatamente qual é o título, mas vou amar essa criança como se fosse minha própria neta ou neto. Quando Lorenzo nasceu, senti meu coração explodir de amor. Segurei aquele pequeno ser nos braços e prometi silenciosamente que seria o melhor avô possível, que lhe mostraria o que significava amar incondicionalmente, sem julgamentos ou expectativas. Roberto estava ao meu lado, igualmente encantado com o bebê. Olhei ao redor do quarto do hospital, Eduardo e Mariana exaustos, mas radiantes, Roberto ao meu lado sorrindo, e Lorenzo em meus braços, e percebi o quão longe tinha chegado desde aquela noite humilhante no casamento de Eduardo. O homem que tinha sido relegado à mesa dos esquecidos agora estava cercado por amor, não apenas como pai ou avô, mas como um ser humano completo e valorizado. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Roberto e eu viajamos para lugares que sempre sonhei conhecer: Paris, Lisboa, Buenos Aires. Continuei pintando e minhas exposições se tornaram mais frequentes. Eduardo se revelou um pai dedicado e Mariana, uma mãe amorosa que realmente tinha aprendido com seus erros. Lorenzo crescia rodeado de amor, e sempre que nos visitava, Roberto e eu nos deleitávamos em mimá-lo e vê-lo descobrir o mundo. Certa noite, 5 anos após aquele casamento que mudou minha vida, Roberto e eu estávamos sentados na varanda de nossa casa, observando o pôr do sol. Ele segurava minha mão, seu polegar traçando círculos suaves em minha pele. "Em que você está pensando?" Ele perguntou. "Estava pensando em como a vida é estranha", respondi. Se alguém me dissesse há 5 anos que eu estaria aqui, casado com um homem maravilhoso, feliz de verdade, nunca teria acreditado. Aquela noite no casamento parecia o fim de tudo, mas era apenas o começo. Ele disse me beijando suavemente. "O começo de você finalmente viver sua própria vida." Ele tinha razão. Aquela noite de humilhação tinha sido paradoxalmente o melhor presente que poderia ter recebido. Tinha me libertado das expectativas dos outros, me forçado a confrontar minha própria invisibilidade autoimposta e me colocado no caminho de Roberto. Às vezes, concluí abraçando meu marido enquanto o sol desaparecia no horizonte: precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. E eu não mudaria nada do que aconteceu, porque me trouxe até aqui, até você, até esta vida que nunca soube que podia ter. Roberto me segurou mais apertado. "Eu te amo, Hélio Azevedo Tavares, para sempre." "E eu te amo", respondi sentindo uma paz profunda preencher cada centímetro do meu ser. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde demais para começar de novo, para ser feliz, para viver plenamente. Ficamos ali abraçados enquanto as estrelas começavam a surgir no céu. 2 homens que tinham encontrado um ao outro no momento mais improvável e que tinham construído juntos uma vida baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que todos merecem ser valorizados exatamente como são.
E enquanto o mundo continuava girando ao nosso redor, eu finalmente entendia o que significava estar em casa, não num lugar, mas nos braços de alguém que te vê, te valoriza e te ama incondicionalmente. Minha jornada de pai solteiro humilhado a homem pleno e feliz estava completa. E que jornada maravilhosa tinha sido!